Nós estamos aqui hoje representando a Associação Médica de Itaúna, da qual eu sou o presidente atual, e a ideia nossa em fazer esse encontro é discutir um pouquinho, né, sobre a Covid-19, que é a doença que está aí atacando de forma devastadora o nosso país e o mundo também. E aí, como a gente tem em Itaúna muitos casos graves, inclusive, a gente optou por reunir alguns colegas que estão aí no enfrentamento, no dia a dia, para fazer algumas falas para a população, para a classe médica, do que está sendo feito hoje em termos de tratamento. Uma coisa simples, mas que eu acho que vai ser de grande valia. Vamos entrar rapidamente no tratamento precoce, entrar no tratamento dos pacientes graves, e entrando depois no tratamento de CTI e algumas drogas novas que estão aí promissoras com relação ao tratamento. Vou inicialmente abrir a fala para o Dr. Óber Moreira de Faria, clínico geral pneumologista, que é membro da Associação Médica de Itaúna, membro do Corpo Clínico do Hospital Manuel Gonçalves e também membro do Comitê de Enfrentamento do Covid-19 do Hospital Manuel Gonçalves. Ele vai apresentar aí alguns assuntos referentes ao tratamento precoce. Tens a palavra, doutor Óber. Muito obrigado, Elton. Obrigado, colegas. Nós estamos diante de uma doença nova, um agente infeccioso no ser humano novo, que a gente ainda não conhecia. E, como acontece nas novas doenças, obviamente, a comunidade científica, a comunidade médica, vai buscar medicamentos para a gente poder tratar essa moléstia. E, obviamente, a gente vai buscar medicamentos já conhecidos, que já tinham sido, inclusive, testados em outras epidemias por vírus corona, SARS-CoV-1 e o MERS, né, que foram anteriores, e que tiveram resultados questionáveis, mas foi tentado de novo, e outros medicamentos novos foram testados principalmente na fase inicial, na busca de uma cura ou de melhorar os pacientes acometidos pela doença. Então, vários medicamentos foram testados, muitos trabalhos iniciais foram publicados, muitos estudos foram publicados, mostrando vários medicamentos, né, que é de conhecimento da grande maioria da população, inclusive, e que ficou conhecido como tratamento precoce, ou seja, utilizar esses medicamentos na fase assintomática ou na fase inicial da doença, como se fosse uma forma de prevenir ou de uma forma profilática da doença não evoluir. O fato é que, no início, alguns trabalhos promissores, até meados do ano passado, né, foram publicados, mas eram trabalhos observacionais e estudos in vitro com relação a esses medicamentos e que trouxeram esperança para nós. Mas que, posteriormente, em trabalhos mais sérios, que a gente chama na comunidade científica de trabalhos randomizados, mostraram uma eficácia muito duvidosa. E que, ao longo desses trabalhos, que foram publicados com um universo de pacientes maior, trabalhos mais bem feitos, né, todos randomizados, trouxe para a gente uma resposta que esses medicamentos realmente não têm eficácia como tratamento preventivo ou como tratamento precoce para a Covid-19. Dentre esses medicamentos, a gente vai citar os mais, que ficaram mais famosos, que é a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, né, a azitromicina, e outros medicamentos, zinco, a utilização de algumas vitaminas, etc., que ficou conhecido como tratamento precoce, mas que, como eu expliquei, hoje não dá respaldo científico para a gente utilizar isso de uma forma efetiva. Então, quem diz isso são todas as sociedades médicas, né, brasileiras, principalmente aquelas que estão ligadas ao tratamento e ao acompanhamento dos pacientes infectados pelo coronavírus. Eu cito algumas: a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Associação de Medicina Intensiva, a Sociedade Brasileira de Geriatria, de Medicina de Emergência, né? Soma-se a isso as agências que regulam o uso de medicamentos nos diversos países, como a Anvisa aqui no Brasil,
né? O FDA nos Estados Unidos e as agências do Reino Unido, a agência do continente europeu, todas elas hoje dizem abertamente e com muita tranquilidade que esse tratamento precoce, que foi utilizado lá no início da pandemia, não tem eficácia, né? E eles não recomendam a utilização desses medicamentos para paciente assintomático, para paciente nos sintomas iniciais. Obrigado, doutor Albert, pelas suas palavras aí. Eu acho que, né, já é algumas informações aí, inclusive dos órgãos internacionais, que a gente deve aí levar, né, em consideração. Vou passar a palavra agora para o doutor Antônio Augusto Sena Nascimento, que é cardiologista, clínico, membro do corpo clínico do Hospital Manuel Gonçalves, chefe da clínica médica, membro da Associação Médica de Itaúna e também médico do CTI, do Hospital Manuel Gonçalves. Então, ele vai falar para a gente sobre como está sendo feito, como está sendo conduzido o tratamento nos pacientes graves, que são levados, né, até a enfermaria, Covid, e às vezes até o CTI também. Eu vou deixar a palavra para ele passar essas informações para a gente. Tem a palavra, doutor Sena. Muito obrigado, doutor Elton. Bom, como o doutor Huber falou, é uma doença nova e nós também fomos nos adaptando ao tratamento, adequando o tratamento ao longo desses 365 dias que nós já estamos tratando dessa doença em nossa comunidade aqui. Os primeiros casos começaram a surgir em abril, geraram muitas dúvidas, e ao longo do ano, trabalhos foram nos orientando a como conduzir esse paciente numa fase intermediária do tratamento, que é aquele paciente que começa a ficar um pouco dispineico, um pouco cansado, né? E ainda precisa, às vezes, de um suporte de oxigênio, mas um suporte leve, né? Uma quantidade menor de oxigênio, e a gente acaba internando esse paciente para poder acompanhar de perto. Então, nessa segunda fase do tratamento, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse paciente precisa de acompanhamento diário, né? Ele precisa de acompanhamento médico, fisioterápico, às vezes de enfermagem, né? Ele precisa ter o suporte emocional, né? Para que ele possa vencer essa etapa com maior tranquilidade, né? É ofertado oxigênio caso se faça necessário, né? É ofertada hidratação, a dieta, e a medicação que entra nessa fase, a medicação que tem mais impacto na resposta a médio e longo prazo, é a dexametasona. É uma medicação já conhecida, já muito utilizada, né? Existem outros medicamentos análogos, e a dexametasona entra, seja por via oral ou por via endovenosa, dando uma diminuição naquele processo inflamatório que está um pouco mais avançado, né? A gente também pode utilizar nessa fase, se caso tenha a suspeita de uma infecção bacteriana associada, antibióticos voltados para o tratamento de uma pneumonia bacteriana. Então, pode, em muitos casos, ser associado o antibiótico para o combate a uma pneumonia, certo? Um outro medicamento também utilizado nessa fase são os anticoagulantes, né? A heparina é utilizada nessa fase como profilática, prevenindo, né, a formação de trombos, né, já que se sabe que é uma doença que também tem uma capacidade de gerar trombos em vários segmentos, né. Então, o que nós aprendemos ao longo do tempo, que esse paciente que interna no hospital, ainda precisando de um pouco de oxigênio, ele precisa de acompanhamento diário, né. A gente vai adaptando o nosso tratamento, baseado nesses 3 medicamentos, né? O antibiótico, se necessário, a dexametasona e o anticoagulante,
que mais conhecida é a heparina, né, baseado, além da oferta de oxigênio, além de fisioterapia, né. O acompanhamento é feito diariamente, né, a fisioterapia é feita diariamente e é uma parte importante do tratamento, né. São as medicações que a gente utiliza nessa fase, é uma fase hospitalar para um paciente grave, porém estável. Ele tolera uma oferta de oxigênio leve a moderada, a gente dá fluxo de oxigênio moderado para ele, e ele responde prontamente a essa oferta de oxigenação. Também pode ser utilizado nessa fase algumas mudanças de posição do paciente, né, que são as posições prona, né, que você fica deitado de bruços, né, é utilizado também nessa fase quando o processo inflamatório está um pouco mais avançado. Mas isso quem determina é a equipe multidisciplinar que está atendendo esse paciente. Então, basicamente, o que a gente faz com o paciente que adentra o hospital é dar esse suporte e acompanhar esse paciente diariamente para observar a resposta ao tratamento. Agradecer o Dr. Sena aí pela apresentação e vou passar a palavra para o Dr. Austenir. O Dr. Austenir Maciel Coelho é clínico e reumatologista, também membro da Associação Médica de Itaúna, do Corpo Clínico do Hospital Manuel Gonçalves, intensivista do CTI, coordenador do CTI, né, do Hospital Manuel Gonçalves. Ele vai falar para a gente aí sobre aqueles pacientes bastante graves que necessitam de ventilação mecânica e sobre algumas drogas novas que estão chegando aí, que são promissoras, que podem, de repente, ajudar nesse tratamento. A palavra é sua, doutor Austenir. Boa noite a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, para poder trazer um pouco de esclarecimento à população em relação ao paciente COVID que adentra, né, que evolui de uma forma mais grave e que necessita de adentrar ao CTI, né, que necessita de um suporte intensivo. A primeira coisa que realmente é uma doença nova, a gente ainda tem algumas dúvidas em relação a alguns detalhes da doença, né, isso realmente é presente ainda, mas, por outro lado, a gente também, depois de um ano de enfrentamento aí da pandemia, a gente tem algumas certezas também agora, né, a gente já tem um pouco mais de tranquilidade para lidar com esses pacientes, né, são pacientes graves, sim, mas são pacientes que apresentam comprometimentos que a gente já conhece, a gente já sabe melhor como lidar com isso no ambiente de terapia intensiva, né? Então, são pacientes que a gente tem comprometimento pulmonar muito importante, são doentes realmente mais graves, né? E a gente tem que abrir mão aí e fazer o procedimento que se fala muito, né? Que é a intubação dos pacientes, né? Alguns realmente evoluem para a necessidade de ter essa intubação, e isso a gente já tem muita expertise na intubação desses pacientes, né, hoje é muito mais tranquilo fazer esse procedimento, a questão da sedação, né, que preocupa aí a população, né, hoje a gente também já tem um conhecimento muito melhor sobre quais drogas usar para esses pacientes para eles serem sedados da forma melhor, né, esses pacientes, eles têm algumas peculiaridades também de evolução, alguns evoluem com problemas de rim, né, a gente também tem acompanhado isso. Nós temos condições hoje de oferecer um tratamento também nessa área, dentro do hospital, né? Esses pacientes hoje, eles são, sinceramente, eles têm um cuidado que já está mais, a gente tem um domínio melhor do cuidado desses pacientes, né? Em relação a essas drogas novas que estão surgindo, né? Basicamente, o cuidado no CTI, ele é uma continuidade desse cuidado do paciente que estava na enfermaria. Esse paciente ele vai continuar recebendo o oxigênio, se necessário vai ser entubado, ele continua recebendo esse corticoide, né, essa dexametasona que foi iniciada, a questão do antibiótico, ele também, se necessário, se a gente considerar que realmente há uma infecção bacteriana secundária ali, uma pneumonia bacteriana junto com o componente do COVID, ele vai receber o antibiótico, e dentro do CTI a gente tem alguns antibióticos de uso mais restrito ali, quando necessário. Então, é uma sequência de cuidado que a gente mantém, né, e tentando cuidar desse paciente ali da melhor forma possível.
As duas drogas que surgiram aí, que representam uma esperança para a gente, um é o tocilizumab, né, que é um medicamento que tem uma propriedade anti-inflamatória, mais ou menos na linha aí da dexametasona, do corticoide. É um medicamento que a gente usa para desinflamar esse pulmão, né, que está muito inflamado no paciente com COVID. É uma droga que surgiram alguns estudos realmente que são robustos, né, mostrando benefício, mas é uma droga que deve ser utilizada numa circunstância especial num paciente que tenha um perfil de inflamação muito, muito grande, que é um perfil diferenciado, não é para todo paciente com COVID e nem para todo paciente com COVID internado no CTI, é para um grupo de pacientes que tem uma peculiaridade que é avaliado caso a caso, mas é um medicamento também que a gente tem um acesso restrito, ele não é disponível, assim, com facilidade, né, inclusive hoje, essa semana eu já recebi um comunicado do laboratório, fabricante desse medicamento, estão tendo dificuldade de fornecimento a nível mundial, né, então é um medicamento que não chega muito fácil à beira-leito, é um medicamento, inclusive, mais restrito mesmo. O segundo medicamento é o Remdesivir, né, que é um antirretroviral, fabricado por uma empresa americana, que também foi proposto aí, foi estudado, realmente existe um estudo robusto, aí, uma evidência científica robusta de funcionamento dele, inclusive foi aprovado no dia 14 agora de março, né, pela Anvisa, ele foi liberado para comercialização aqui no Brasil, mas esse medicamento ele ainda não está disponível, acho que ele não está sendo comercializado ainda, ele deve chegar, a gente tem ideia de preço, de custo, né, de disponibilidade desse medicamento na rede. Entretanto, também é um medicamento de uso restrito, ele é um medicamento injetável, né, ele não vai ser um remédio que a gente vai conseguir comprar na farmácia, né, ele vai ser um medicamento para usar realmente em alguns pacientes, e muito claramente o estudo que mostrou benefício, ele é utilizado apenas no paciente com COVID, que está no CTI, mas que ainda não foi entubado. É um medicamento para ser usado no paciente ali que está na situação intermediária de gravidade, que já necessita de um oxigênio suplementar, que já precisa de um controle mais de perto, mas que ainda não foi entubado. Então, não é para todo mundo também. Então, é um medicamento que vai ser usado em casos bastante selecionados também. Então, de medicamento novo que a gente está tendo até o momento, são esses, as pesquisas continuam, né, espera que surjam mais drogas, porque essas drogas também se provem eficientes em outros contextos, né, é possível que novos estudos mostrem algum benefício em algum outro contexto, mas até o momento o uso seria nessa situação. Por enquanto é o que a gente tem aí de novidade e a gente aguarda algumas surpresas aí, né, que a gente espera, alguma mudança aí, algum surgimento de novas drogas para facilitar o manejo desses pacientes. Obrigado, doutor Alstenir. Essa era a razão mesmo desse encontro nosso, a Associação Médica de Itaúna não podia deixar, né, passar esse momento para colocar né, o que poderia estar sendo feito e o que pode ajudar a população nesse momento. Então, nós escolhemos aí o pessoal que está aí no enfrentamento, né, diário lá no hospital, então são os que têm mais contato, então tem muitas informações e passaram para vocês de maneira sucinta. Mas o mais importante, quando a gente escuta tudo isso, é lembrar que existe uma coisa importantíssima, que é a prevenção, né? E a prevenção é as medidas para evitar o contágio. Sem isso, a gente vai passar por todo esse processo que foi discutido hoje. Então, a Associação Médica, junto com os colegas, insiste para que todos mantenham as medidas de prevenção. E quais são as medidas de prevenção? Higienização das mãos, lavar as mãos frequentemente quando tiver qualquer contato, chegar em casa, usar o álcool em gel, usar a máscara nos ambientes fechados, evitar a aglomeração, né? É imprescindível nesse momento a gente evitar as aglomerações. Então, é hora realmente de fazer as suas atividades em casa, dentro do possível, claro que sair sempre que for necessário, mas tomando seus devidos cuidados, mas evitando aí esses encontros, algumas coisas que podem, né, reunir muitas pessoas e disseminar mais ainda esse contato aí. Agradeço a presença dos colegas e deixamos aí a palavra para alguém que queira fazer alguma manifestação.
Ô, Elton, só para lembrar que a grande esperança nossa também é vacinação, né? Que já está chegando, evidentemente que não no ritmo que a gente gostaria, mas sim que a gente deposita aí uma grande esperança numa tentativa de diminuir a incidência e o curso dessa doença, não só no Brasil, mas no mundo todo. É uma situação que nós estamos vivenciando, nós estamos lá no hospital desde o primeiro caso, acompanhando, e temos notado que nas últimas semanas está mudando um pouco o perfil dos pacientes que estão internando, né? O que a gente tinha, aquele modelo de pacientes idosos acima de 70, 80 anos, com comorbidades, vem se mudando nas últimas semanas, né? Temos internação de pacientes com 24, com 30, com 35, 40 anos, e quando eu falo internado, pacientes internados em situações críticas, né, que precisam de terapia intensiva. Então, nós não sabemos por quê, a gente tem uma certa desconfiança que talvez o vírus tenha uma capacidade de se contaminar uma população maior, e a população jovem está sendo acometida. Então, é algo que eu tenho procurado falar com todos com quem eu tenho contato, é que essa questão do isolamento, essa questão dos cuidados, ela também tem que chegar aos jovens, aos adultos jovens, né? Porque realmente o perfil da doença tem mudado nas últimas semanas, não só aqui, como no Brasil inteiro, em grupos de médicos tem sido observado isso. Então, acho que essa informação é muito importante para que todos mudem. A doença realmente acomete várias faixas etárias da nossa comunidade. Além dessa questão que o Senna coloca aí, do paciente mais jovem, e também nós estamos observando também uma complicação tardia, né, pacientes que pioram depois do 10º dia, 12º dia de doença, coisa que a gente não via anteriormente. Então, realmente tem algo acontecendo aí, uma mudança de perfil de virulência mesmo, talvez de transmissibilidade também, a gente acredita que sim, mas doentes que pioravam logo no início da doença, agora eles pioram quando você achava que estava tudo resolvido, há uma recaída importante, uma evolução desfavorável. Então, a população ficar atenta também, assim, achar que depois do 5º, 8º dia a coisa está resolvida, porque não, a gente está tendo complicações um pouco mais tardias também. Muito bem. Muito obrigado, então, todos os colegas, deixando esse recado aí, né, para a população, para a classe médica. Tá? Agradeço a presença de todos.